Beleza, e essa gravação vai ficar para quê? Para as pessoas que não podem estar aqui ao vivo, né? Então, vai ficar gravado, né? Eu vou disponibilizar o link lá no nosso grupo, direitinho, para vocês assistirem a gravação para quem não está no ao vivo, tá bom? Então, primeiramente, eu quero explicar como é que vai funcionar, né, essa mentoria, tudo, né? De forma gratuita para vocês, todas as quartas, às 20 horas. O que é que nós vamos aprender aqui, né? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que eu separei aqui os tópicos, é o quê? A gestão de tempo, né? Pelo que eu mandei lá, a enquete dentro lá do nosso grupo, muitas pessoas têm essa objeção de quê? De tempo, né? Não sabe organizar bem o tempo para poder gerir com o seu trabalho, né? Às vezes de CLT, com a terapia e assim por diante. Então, a gente vai aprender hoje sobre gestão de tempo. Mas o que mais a gente vai aprender no decorrer dessa jornada? Nós vamos saber também sobre mentalidade empreendedora, né? Como desenvolver uma mentalidade empreendedora para que vocês possam ingressar nesse mercado. Geração de conteúdo, né? Como gerar conteúdos que vão engajar, né? E gerar audiência para vocês. Vamos aprender sobre tráfego pago, tá? Então vamos adentrar a fundo no tráfego pago sobre detalhes importantes, né? Como às vezes fazer campanha só para WhatsApp, campanha com site, criar um webinar para convidar as pessoas, né? E assim por diante. Nós também vamos aprender aqui também sobre automação do processo de captação de clientes. Tanto automação usando o WhatsApp, porque tem ferramentas que eu vou apresentar para vocês aqui que vocês vão conseguir automatizar esse atendimento pelo WhatsApp também. Então, agora, não necessariamente eu preciso só do site para me deixar o sistema automatizado, e sim também pelo WhatsApp também isso é possível. Nós vamos aprender tudo isso. Vamos aprender a criar webinar, né? Como é que eu vou gerar, né, receita através de um webinário? Como é que eu vou convidar as pessoas para um webinário? Vou gerar um conteúdo de valor e ali eu posso fazer uma oferta da minha consulta, oferta de um workshop fechado para ter X pessoas, né? Tudo isso a gente vai aprender, tá bom? E também vamos aprender sobre e-mail marketing também, tá joia? Como utilizar essa ferramenta de e-mail marketing a favor de vocês. Tudo isso vai ser no decorrer desse ano, nós vamos abordar muita coisa, né? Mas os tópicos principais nós vamos abordar. Então, tudo isso vocês vão aprender de forma gratuita, né? Todas as quartas. Detalhe, as aulas elas vão ficar gravadas durante 7 dias, né? Então, a aula de hoje ela vai ficar gravada até na próxima quinta-feira, porque ela vai ter que dar lugar para a outra aula seguinte ficar gravada. Então, tem um prazo para você consumir o conteúdo gratuito, beleza? Então, já que nós já falamos, deixamos tudo bem explicado, vamos para a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza, está aparecendo aí o bloco de notas, né? Então, tá jóia. Então, vamos lá. Gestão de tempo. Por que que eu estou abordando esse tema e não direto para o tráfego? O que que isso vai ajudar você, terapeuta, a captar cliente, a gestão de tempo? A captação de cliente, ela consiste em quê? Se eu for trabalhar no orgânico, eu vou ter que precisar de tempo para gerar conteúdo, fazer meus atendimentos, né? Dar atenção, às vezes, para minha casa, para minha família, minha vida social, ou até mesmo para o meu outro trabalho. Então, a gestão de tempo ela é muito essencial para isso. Por quê? Às vezes você tem que gerar um conteúdo, você tem que fazer uma coisa, você acaba procrastinando. E se você não tiver essa gestão bem alinhada, isso pode te prejudicar. Ou talvez já venha prejudicando você essa falta de gestão de tempo, né? Então vamos lá. Quando eu pergunto para as pessoas qual é a principal dificuldade, ela me fala falta de tempo. Falta de tempo. A falta de tempo ela está ligada a quê? A falta de tempo ela está ligada à gestão de tempo. A gestão de tempo ela está ligada também ao quê? A gente vai criando um funil, né? Então, a gestão de tempo ela está ligada ao quê? À prioridade. E quando eu chego na prioridade, chega-se a pergunta de quê? Qual é
minha prioridade neste momento? Então, eu vou fazendo essas perguntas, vou afunilando para mim poder chegar aqui. Qual é a minha prioridade nesse exato momento? A minha prioridade é viver de terapia? A minha prioridade é começar meus atendimentos? É começar a movimentar minhas redes sociais? Se sim, você tem que começar a fazer o caminho reverso. Porque quando eu faço essa pergunta, eu acho a prioridade. Quando eu acho a minha prioridade, eu vou começar a gerir o meu tempo para quê? Para que eu possa resolver esse problema aqui de falta de tempo e eu possa conseguir fazer exatamente o que eu tenho que ser feito naquele momento, tá? Então, quando eu falo em gestão de tempo, existe uma ferramenta que nós vamos aprender aqui, o passo a passo dela, não é uma ferramenta online, é uma ferramenta mental, né, que a gente vai usar nossa mente, vai usar caderno, papel e caneta, que ela se chama registro de atividades diárias, né? Vou escrever aqui, registro de atividades diárias. E esse registro de atividades diárias, ele tem um passo a passo. Para que eu vou fazer os registros das minhas atividades diárias? Vocês vão saber agora o passo a passo e eu vou explicar cada tópico para vocês, beleza? Tá dando para enxergar bem aí, Márcio? Sim, Paulo, estou enxergando. Tá, Virei o celular aqui. beleza então. Então tá jóia. Então vamos lá, gente. O primeiro passo de tudo, nós vamos fazer o quê? Vamos definir um período do tempo, né? Você vai fazer o quê? Você vai escolher um período de tempo, exemplo, como uma semana ou um mês, para fazer o quê? O registro diário dessas atividades. Isso lhe dará uma visão ampla, né, de como você está usando o seu tempo. Então, como é exatamente isso? Vamos colocar aqui o exemplo em uma semana, né? Porque nosso próximo encontro não é na próxima quarta, então eu quero esse feedback de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar tudo que vocês estão fazendo durante o dia, né? As principais tarefas, tal, tudo que vai consistir nessa parte. Vocês vão anotando, né? Para quê? Para vocês começarem a definir exatamente, saber exatamente onde está o foco de vocês, o que vocês estão fazendo, né? Se isso que vocês estão fazendo está levando você ao quê? A sua prioridade maior. Beleza? Então vamos aqui para o ponto 2. Beleza. Então nós falamos do primeiro. A segunda parte, você vai anotar tudo. Você vai registrar todas as atividades que você realiza durante o dia, independente de ser pessoal ou profissional. Então, eu estou indo trabalhar, vou anotar quanto tempo eu gasto para fazer esse trajeto do meu trabalho, né? Quanto tempo eu gasto para isso? É um registro mesmo minucioso, tá? Mas vocês vão ver que no final, tudo isso vai fazer muito sentido para você gerir o seu tempo. Você vai ver como vai sobrar muito tempo para você poder se dedicar ao seu negócio de terapia, beleza? Então você vai anotar qual é o tempo que você gasta do trajeto. Paulo, eu gasto no meu trajeto para ir 1 hora de tempo para me trabalhar. Beleza. Então você vai anotar, estou indo trabalhar de tal hora a tal hora, então eu tenho translado para o meu trabalho. Quanto tempo você está trabalhando, né? Quanto tempo você passa trabalhando? Aqui, boa noite, né, no chat. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tá? Estou dando aqui uma boa noite aqui para a Cineide Lima. Seja bem-vinda. Beleza. Então, você vai anotar todos esses requisitos aqui, tudo que você está fazendo. Depois, o que você vai fazer? Você vai passar para o passo 3. O passo 3 é o quê? Você vai classificar essas atividades. Porque depois que você tem registrado essas atividades, você vai categorizá-las, beleza? Você vai de diferentes áreas, como trabalho, estudo, lazer e outras áreas, que sejam importantes para você. Então, como é que a gente vai
categorizar isso aqui. Por exemplo, trabalho, né? Dei até aqui o exemplo, né? Trabalho, estudo, lazer, outras áreas que sejam importantes. Então, por exemplo, cuidar do filho, ou eu preciso resolver algum problema no banco, e assim por diante. Você vai categorizar todas essas atividades, vai deixar separada e sempre observando quanto tempo você gasta para fazer cada atividade. Quantas horas, quantos minutos, quanto tempo você leva para fazer tudo isso. Deixa eu só abrir aqui. A Vanessa está entrando. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Então, você vai categorizar tudo isso. Após isso, você vai fazer uma análise desse resultado, né? Como é que eu vou analisar tudo isso? Depois de ter classificado suas atividades, primeiro você foi lá, né, definiu o tempo, depois do tempo você fez o quê? Você anotou tudo, né, todas as anotações que você faz durante o dia, você categorizou e agora você vai analisar isso aí. Depois de ter classificado as suas atividades, analise o tempo que você está dedicando em cada área. Determine se está usando o seu tempo de maneira eficiente. Identifique quais atividades que estão tomando mais tempo e veja se é possível diminuir ou até mesmo eliminar. Vamos lá. Vamos colocar aqui que você observou que você está dedicando muito tempo às redes sociais. Nossa, eu tô gastando, em uma semana, eu estou gastando 25 horas de redes sociais. Essas 25 horas que você está dedicando, ela está ligada ao seu propósito ou não? Paulo, não está ligada ao meu propósito. Tem como eu reduzir isso aí? Tem como eu reduzir 12 horas aí, nessas 25? É essa que é a questão. Tá, tem como eu diminuir 12 horas. Beleza, não estou nem pedindo para eliminar. Estou pedindo para você reduzir. Vamos colocar que o Márcio reduziu 12 horas. Opa! Então, ali em cima, quando eu não tinha tempo para nada, eu já comecei a arrumar o quê? 12 horas por semana. 12 horas por semana me dá o quê? Quase equivalente a 2 horas por dia. E se eu me esforçar um pouquinho, eu posso dedicar 2 horas. Ó. Eu consigo liberar 2 horas do meu dia para quê? Para eu poder me dedicar ao meu propósito. E 2 horas, gente, bem aproveitado, pode ter certeza que 2 horas faz diferença demais na sua vida. Agora você está analisando todos os processos. Beleza, aqui você conseguiu 12 horas só eliminando, no exemplo aqui, redes sociais. Mas não para por aí. Agora eu vou passar aqui dentro do lazer, eu vou ver aqui. Eu assisto Netflix, eu costumo assistir série, acompanhar quantas horas eu dediquei da minha semana assistindo série. Aqui eu encontrei aqui, vamos colocar que eu encontrei aqui mais 20 horas. Nossa, 20 horas essa semana. Então, posso reduzir isso aqui pela metade? São 10 horas. Né? Então, e nisso você vai analisando e você vai arrumando o quê? Tempo. Só que nesse exemplo a gente já arrumou 22 horas por semana. Para quê? Para você se dedicar ao seu processo terapêutico. Então, vocês estão vendo como é simples essa gestão? Ela é simples, porém não é fácil. Tá? Ela é simples, mas não é fácil. Ela é simples de assimilar, porém, nos primeiros dias não é tão fácil de aplicar. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso, você não está acostumado nessa rotina, nessa, vamos dizer, entre aspas, essa fiscalização do seu tempo. Mas, na verdade, você está gerindo o seu tempo, porque nossa mente, nosso cérebro, ele tende a se dispersar demais durante o dia. Né? Às vezes você está fazendo alguma coisa, quando você se pega, você já está no celular, respondendo um e-mail, ou falando no WhatsApp, ou vendo algum TikTok, ou vendo algum meme, alguma coisa parecida. E nisso, quando você percebe, já se foi ali 10, 20 minutos, 30 minutos do seu tempo, aí você volta a fazer de novo aquela atividade que você estava fazendo, e depois dispersa mais um pouco o tempo. Isso é cientificamente comprovado.
né? Inclusive, vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa está lendo o livro, por que que as pessoas sempre falam, leiam 2, 3 vezes o mesmo livro? Porque mesmo você lendo, né, tem pedaços daquele livro que você vai ler e você fala assim, da primeira vez que eu li, não me lembrava disso aqui, que eu tinha lido isso aqui, mas na verdade você leu, porém a sua mente ela dispersou naquele momento e aí você não absorveu aquele conhecimento para o seu inconsciente, beleza? Então, essa gestão de tempo aqui, ela é muito importante para você que quer, daqui para frente, iniciar essa jornada. Por que eu estou fazendo isso? É justamente disso que vocês vão precisar, porque não adianta nada eu chegar aqui e começar a passar para vocês muito conteúdo, muito conhecimento. Olha, façam isso, façam aquilo, façam isso, fazem aí, vocês não conseguirem aplicar. Por falta de quê? De gestão de tempo. E aí vocês não conseguem aplicar, vocês não vão conseguir obter resultados. E o meu objetivo aqui é que vocês assistam essas aulas e apliquem tudo isso que vocês estão aprendendo. Para quê? Para que vocês possam obter resultados. Eu quero que daqui, mais ou menos, 60 dias, eu já tenha escutado aqui muitas pessoas tirando dúvida de atendimento. Pessoas que estejam atendendo já, né, já estejam captando os clientes e já venham com outras dúvidas, que o nosso nível das nossas aulas ela suba do patamar de teórico para prático. Aí a gente vai já discutir assuntos práticos com vocês, beleza? E agora o quinto ponto, faça os ajustes, né? Que era o que a gente estava falando. Com base em suas análises, faça o ajuste na sua rotina diária para otimizar seu tempo. Por exemplo, se você descobrir que gasta muito tempo em atividade de lazer, tente reduzi-las e dedique mais tempo em atividades que agreguem valor à sua vida pessoal ou profissional. Beleza? Então, vocês estão vendo que quando eu falo que eu não tenho tempo, eu estou falando para mim mesmo que eu não tenho o quê? Prioridade, né? Prioridade. Porque quando eu falo, ah, você não tem tempo? Não. E como é que você faz a gestão de tempo? Não, eu não tenho gestão de tempo. Então, falta prioridade. Qual é a sua prioridade? É essa a pergunta que você tem que fazer. Qual é a minha prioridade? O que que eu devo fazer? Como fazer isso? Né? E aqui eu estou dando essa ferramenta para vocês aqui. É uma ferramenta, como eu falei para vocês, simples, 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 mas muita gente não sabe usar essa ferramenta ou até mesmo desconhece, né? Desconhece uma ferramenta dessa, né? E fica se dispersando. Muitas pessoas, eu vou começar a fazer conteúdo. Aí a pessoa pensa, poxa, mas eu não tenho tempo. Nossa, olha, eu gastei, o dia passou tão rápido, gente, olha, passou o tempo rápido, eu nem vi o tempo passar. Mas, na verdade, você passou a maioria desse tempo disperso. Se você for anotar regularmente o que você usou desse tempo, você vai observar que 20% desse tempo você usou para efetivamente fazer algo. E 80% desse tempo você usou ele disperso, perdendo a atenção, né? Fazendo outras coisas que não estão agregando, né, o devido valor para a sua prioridade. E é justamente isso que a lei de Pareto, né, ele criou uma fórmula que chama-se lei de Pareto, fala que a maioria das pessoas elas dedicam apenas 20% para realmente efetivar uma tarefa. 80% fica como se fosse assim um tempo livre, que aí você está olhando o celular, que você está fazendo uma coisa, às vezes você para falar com uma pessoa. Então, quando você vai dedicar para fazer uma tarefa, né, se você dedicar 20% do tempo, você consegue fazer aquela tarefa. Você tem 80% para você fazer as outras coisas. Então, isso está ligado ao quê? A gestão de tempo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje aqui. E eu quero passar essa tarefinha para vocês. Eu vou ter muito, né, muito prazer mesmo de ver vocês aplicando isso durante essa semana, né? Vocês podem mandar no meu privado para eu ver, né? Eu vou criar um grupo, uma comunidade para gente. Não, eu vou colocar o link da comunidade lá. A gente tem uma comunidade que nós criamos ano passado, o grupo de mentoria. Eu vou colocar o link lá para quê? Para que vocês possam entrar nessa comunidade, vocês podem postar lá essa tarefa. Faz um videozinho, mostra lá o que gerou essa análise, né?
Mostra, vamos interagir, gente. Vamos criar essa comunidade, fazer ela ficar forte. Se você tem algum conhecido que é terapeuta também, precisa de estar escutando tudo isso, passa o link para ele, né? Eu vou deixar o link lá da inscrição para a pessoa fazer a inscrição dela para estar aqui nessas aulas. É muito importante, né? Tanto para mim, que eu desejo, né? O meu propósito aqui é o quê? É ajudar vocês, né? Eu criei esse propósito para mim mesmo. Eu ia ajudar terapeutas a conseguir escalar seus negócios através da internet. Então, esse é o meu objetivo. Então, vamos espalhar isso para o maior número de pessoas, o maior número de terapeutas possível, seja coach, psicólogo, né? Essas aulas só não vão ser, né, vamos se dizer assim, apropriadas para quê? Para pessoas que não são do ramo. Por exemplo, uma pessoa que tem um salão de beleza, ela quer aproveitar para ver, tudo bem, tá? Seja bem-vinda, mas não vai ser o foco, porque todas as estratégias que eu vou usar aqui é exclusivamente para terapeutas. Eu vou deixar esse materialzinho aqui lá no grupo também, né? Amanhã eu deixo lá para vocês digitar tudo certinho, essa ferramenta para vocês. E o link também da aula. Deixa eu aqui interromper aqui, ó. Compartilhamento. E aí, o que que vocês acharam? Fala aí, Márcio, e aí, como é que passou a semana? Graças a Deus. Hoje é muito bom essa questão da gestão do tempo, porque, suponhamos, nessa semana mesmo, segunda-feira foi feriado, eu acabei, sei lá, fazendo meio que nada, né? Só descansando. Aí na terça-feira eu achei que era feriado também, foi igual a segunda. Não, mas assim, enfim, é, eu tentei fazer tipo um anúncio pelo WhatsApp, aí acabei para poder tentar por um outro meio, não deu certo, mas ok. Aí eu estou organizando meu anúncio pelo gerenciador mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar para rodar a mesma campanha, só eu tirei a questão de sessão experimental gratuita e tal, aí coloquei posso ajudar, entendeu? Isso. Aí eu falei, posso ajudar? Clique agora. E aí eu deixei, como você falou, três infográficos, né? Eu coloquei apenas três infográficos, tirei o vídeo, e dos que eu vi que rendeu mais, os infográficos. E aí eu vou já. Aí tirei essa parte. Acho que é só isso mesmo. E aí já vou colocar para rodar. E hoje, graças a Deus, a nível de rendimento, eu já pude render bem. E de manhã eu comecei focado em material concernente à terapia, né? Estudando aqui. É, e à tarde também. E agora à noite, né? Então, assim, ainda consegui sair para fazer uma caminhada, esparecer um pouco a ideia, porque a mente focado muito assim, você acaba enchendo muito a mente. Mas hoje, graças a Deus, já consegui render bem. Então, eu vejo que quando às vezes a gente tem muitas opções e tem muito, sei lá, muito tempo, se você não tiver uma gestão, como você falou, você se perde. Então, minha dificuldade com a questão do prognóstico, de olhar lá na frente, eu sempre tive essa dificuldade, porque às vezes ver um planejamento já na qual a gente tem que eu teria que seguir, aí ficava preso nele. Mas eu estou vendo que nessa pegada a questão do terapeuta, eu já tenho que olhar uma visão de águia, tem uma visão mais à frente. Esse é programação, vou fazer isso, tal, e estabelecer tempo, né? Eu preciso estabelecer tempo, porque quando a gente menos assusta, você já está entrando, gastando seu tempo com vídeo, esses vídeos pequenos, aquela coisa toda, e aí vai dispersando, você menos assusta, passou uma hora, né? Sim. Então, isso tem que ter, a gente tem que ter essa prioridade. E aqui, a minha dificuldade, no momento, realmente, vai ser essa questão de criar conteúdo, né? E, mas, enfim, tudo no seu tempo. Agora, o que eu quero colocar em prática mesmo, de hoje para amanhã eu vou dar uma estudada boa, é naqueles script de fechamento que você passou para mim, que eu fiz, porque de agora em diante eu vou seguir o script certinho. A- Porque a gente tem que se conectar, Paulo, para perceber com aquilo que realmente a gente está passando. Um exemplo, que na primeira instância eu passei somente como terapeuta. E terapeuta não vende, é vendedor que vende. Sim. Então, eu tenho que me conectar, ligar essa chave agora, estou com essa chave ligada de vender mesmo, né? Então, vou fazer os passo a passo, como foi tá passado nos scripts, e no final fazer a oferta. Eu já estabeleci
os critérios de oferta, primeiro com pacote, no mínimo com um pacote com 4 sessões, né? Depois eu dou o preço de uma sessão individual, aí dou o preço de uma sessão mais popular, né? Até Sim. fechar, nem que seja o valor primeiro, depois de falar todas as dores, falar e trazendo essa parte. Começar a fazer aquilo que você disse, treinar como se eu estivesse falando com a pessoa, que na verdade eu não cheguei a fazer isso, porque quando a gente está assim, a gente, é fácil, você consegue, e não é assim que funciona, né? É, Então, tudo aquilo é, que se torna fácil um dia, pode ter certeza, se um dia você vê a pessoa fazer algo com muita facilidade, é porque ele teve muitos anos de dificuldade, entendeu? Então, assim, a facilidade, ela é uma consequência também da prática, né? Então, quando eu insisto, faço, repito, 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 um dia se torna fácil. É igual você tocar violão, né? Eu tenho certeza que quando você pegou o violão pela primeira vez, você não conseguia fazer a passagem dos acordes, né? Fazer uma não. pestana, né? Tal e tudo mais. Uhum. Hoje você já faz com facilidade, porque houve a prática, né? Você não parou, É, continuou praticando e aquilo se tornou natural, né? Então é isso aí. Outra coisa do detalhe da venda, né? É muito importante saber o seguinte: se eu vou de cara oferecer um pacote, né, para a pessoa, eu tenho que estar ciente do quê? Que eu tenho que ter uma estratégia do quê? Na minha manga, do quê? No marketing digital a gente chama-se de ter o upsell e o downsell, né? O que que é o upsell? É quando eu vendo algo, por exemplo, eu vendi aqui é, duas, duas sessões com o cliente, né? Eu vendi duas sessões para você. Pá, fechou, você pagou, tudo pago, né? E ali o upsell é o quê? É uma segunda oferta, onde eu ofereço mais três sessões aqui pelo um preço bem atrativo, né? E tem o downsell, que é quando você desiste daquela oferta ali dos três que eu fiz, mas eu ofereço mais duas aqui, mais em conta, e talvez a pessoa opta para fechar ou não, né? Então, o que que acontece? Quando eu vou oferecer um pacote para o cliente, por exemplo, 4 sessões, eu vou oferecer lá 4 sessões aqui, R$ 1.000, né? E aí o cliente vai assim, nossa, R$ 1.000, né? R$ 1.000. Aí o cara fala, poxa, eu vou dar uma pensada, eu acho que eu não tenho esse dinheiro agora, né? E aí que vem a manga, né? Que aí a gente chama do Dancel, que é o quê? É aonde eu vou oferecer para ele o seguinte, vamos fazer assim, essas 4 sessões, né? Estou vendo que você, nesse momento, você não está podendo mais. Através de 2 sessões, eu tenho certeza que você vai melhorar, e com essa melhora, você vai até ter mais disposição e você vai conseguir chegar ao final das 4 sessões, no caso. Então, essas 2 sessões eu vou fazer para você pelo valor de X. Então, você tem uma segunda oferta ali para fazer para essa pessoa antes de deixar simplesmente pensar, entendeu? Então, eu tenho que ter essas opções. Se eu chego só oferecendo, por exemplo, de cara ali só uma sessão baratinha, o que que acontece? Se o cliente fala, não, eu não tenho mais opções para fechar com ele. Acabaram-se minhas opções, e aí eu tenho que deixar ele ir. Agora, quando eu chego com ele e já ofereço um pacote para ele, né? Ó, vou te oferecer aqui um pacote, eu tenho a opção de ir caindo até chegar numa sessão. Então, isso é uma estratégia boa de você começar a pensar, né, de você fazer. Como é que eu posso fazer essa linha reversa, no caso, né? Vindo do maior para o menor, né? Que é certo. muito mais fácil e mais também assim mais aceitável para o seu cliente ele vindo do maior para depois você oferecer uma coisa mais em conta para ele, né? É Uhum. como se diz, às vezes a pessoa chega num local para comprar um paletó, né? É uma história que a pessoa fala, um americano chegou num local e tinha um rapaz que era campeão de vender gravatas caras, né? Muito, aí o pessoal, mas como é que ele consegue vender gravatas a US$ 400? E vende muita gravata. Aí ele explicou qual era a estratégia dele, que era o quê? Ele, primeiro, a pessoa chegava atrás do paletó, ele sabia que a pessoa ia querer a gravata, só que ele pegava o quê? O paletó mais caro que ele tinha da loja. Paletó ali de 2, 3 mil dólares, US$ 10.000, né? Então, quem está comprando um paletó de US$ 10.000, quando você oferece uma gravata para ele depois disso, por US$ 400, é muito mais fácil dele comprar, porque ele já adquiriu US$ 10.000. Então, para ele, ele vai perceber aquele valor muito menor.
É Uhum. diferente de eu começar, olha, eu tenho essa gravata aqui de US$ 400, depois eu venho querer vender para o cara um paletó de US$ 10.000, né? Então, É. assim, a Uhum. associação, ela fica diferente. Então, é isso que tem que observar na hora do fechamento, essa associação. Então, não tenha medo, né, de oferecer um preço valorizado do seu trabalho. Por quê? Porque o cliente, ele sempre, você vai ver que vai ter clientes que vai se assustar com o preço, vai ter clientes que não vai se assustar, vai pagar o preço que você está pedindo, né? E aqueles que, nossa, não tem como fazer uma coisa melhor? Tem. Aí você vai mostrando outras possibilidades, né? E assim você tem, como se diz, mais manga, né, para você ir trabalhando com o seu cliente, né? Tá certo, Paulo. Valeu. Mais Isso, opções. isso, mais opções de oferta. Fora isso, tem mais alguma dúvida? No momento, não, Paulo. Eu mesmo era essa no momento. Eu só vou estudar e praticar bastante, porque Isso. no vídeo eu estou desenrolando bem. Depois eu só gostaria que você, se você pudesse, no momento oportuno, você desse uma olhadinha naquele vídeo que eu coloquei na minha página de venda. É, ele é de 1 minutinho só, 2 minutos. Você Acho, colocou depois daquele dia que a gente conversou? foi, eu coloquei outro. Porque Ah, beleza. aquele que a gente que você viu estava grande, né? Uhum, E realmente eu concordei com você, não estava correspondendo, era 3 minutos aquilo, que só se ouviu. E com letra verde, legenda verde e tal, eu uhum. tirei ele. Aí eu fiz um outro, correspondendo apenas a uma sessão que eu estou oferecendo na página, né? Não sei se é Beleza. uma boa atrativo como uma isca, né, digital, né? Como É se fosse. melhor você atrair com uma sessão, né? Uma sessão do que talvez até você atrair com a sessão gratuita. Porque é muito mais fácil, por quê? Porque essa própria sessão mais em conta que você está oferecendo, uma sessão popular, vamos dizer assim, ela ajuda o quê? Ela já banca o seu tráfego pago, né? Ela já está bancando o seu tráfego pago, e se tiver volume, ela já te gera um caixa também, né? Te Sim. gera um pequeno caixa, te traz mais tranquilidade para você estar anunciando, né? E aí e também traz mais comprometimento, né, daquela pessoa, daquele cliente com você, né? Porque se ele pagou, por mais que ele pagou ali 50, 70, 80, seja lá quanto for ali, reais, se ele pagou, ele vai comparecer, você pode ter certeza. Pode chover canivete, ter erupções e vulcões e tudo mais, a pessoa aparece, né? Então, Aí, isso aí é uma forma de quê? Porque, na verdade, o dinheiro é isso. O dinheiro, ele faz o quê? A conexão do compromisso. Então, quando a pessoa paga para você, ela tá dizendo assim que está se comprometendo com você, tá? Eu uhum. dou fé do meu compromisso com você e paga você, né? Agora, quando é assim, só gratuito, não há esse compromisso. Aí a gente precisa É. atingir o maior número de pessoas possível para você começar a extrair ali, né? O gratuito, ele é bom na seguinte forma: eu preciso praticar o meu fechamento. Aí é bom porque você vai pegar um número grande de gente para você estar falando a mesma coisa o tempo todo, o seu fechamento. Aí sim, você passa dessa fase de teste, que você já fez ali o seu fechamento, agora você já consegue fazer aquele fechamento naturalmente, aí você passa para o pago, entendeu? O gratuito ele te ajuda nisso, né? Porque aí porque fica até mais fácil para você fazer esse fechamento, até porque você não tem aquele compromisso muito grande, porque o cliente não te pagou nada, né? Então você vai trabalhar ali como um estágio mesmo, até você pegar bem aqueles scripts de fechamento lá. Inclusive, eu vou até atualizar lá, que eu estou com um novo agora, né, da sessão, né, onde eu ensino o passo a passo de como fazer uma ponte ao futuro. Lá tem o passo a passo de uma ponte ao futuro, né, desse novo, eu vou atualizar ele amanhã, né? Eu já vou deixar ele atualizado lá. É maior o script, mas só que ele está trazendo muito mais valor. E também o fechamento no final também, eu dei uma mudada lá, né, uma atualizada também. Tá bom? Você vai gostar, é um fechamento muito bacana, porque essa técnica da PNL da ponte ao futuro, ela traz um alívio, uma quebra de estado imediato na pessoa. A pessoa pode, se ela está triste, você consegue quebrar aquele estado ali, na hora ali da pessoa, entendeu? E é com ferramentas simples, porque a PNL, ela é linguística.
É uma terapia linguística, sugestões linguísticas que você vai tirando a pessoa daquele estado. Então, isso vai ajudar demais vocês, né? Não vai atrapalhar nada na técnica de vocês, mas vai ajudar muito vocês a fazer aquela quebra de estado ali naquela hora. Para quê? Para que o cliente possa ter aquela percepção de que realmente, né, ali você conseguiu tirar ele daquele estado em pouco tempo. Beleza? Beleza. E aí, o Mara tá por aí, será? Tá tudo fechado aqui? Eu não tô vendo se o povo tá por aqui. Oi, Oi, Mara, e aí, como é que você tá? tudo jóia, e você? Pois é, quanto tempo? Só pelo Verdade. Zap, né? E aí, como é que tá lá no site lá? Eu, na verdade, naquele dia eu falei com você e aí tive que esperar para outro dia, só que eu dei uma pane aqui na minha internet e eu voltei hoje, né? Então hoje eu comecei a ver lá para estruturar, para marcar curso e Ah, depois, né? Porque eu tô super atrasada em um monte de. não, mas você não está atrasada baseado em quê que você diz que você está atrasada? Não, de começar, né? De Mas fazer. você já terminou a formação lá do manoterapeuta? Terminei, mas assim, eu ainda não atendi ninguém assim, enfim, né? Uhum. Mas já terminou todo os módulos lá. Ah, tá, beleza. Então tá na hora já de colocar a mão na massa mesmo, tá? Uhum. Na semana que vem a gente vai continuar com esse negócio do tempo aqui, que eu vou mostrar para vocês o quê? Como é que vocês vão fazer conteúdo, criar o conteúdo e já deixar agendado. Por Uhum. exemplo, tem uma ferramenta no Facebook que você pode usar, ela é gratuita. Você já pode subir lá, tanto para postar na página de vocês, quanto no Instagram, programar. Por exemplo, você faz o conteúdo para o mês inteiro ali, rapidinho, vou ensinar vocês como é que vocês fazem isso. Vocês vão aprender como é que vocês vão fazer esse conteúdo por mês e já deixar lá os dias e horário que vocês querem que poste. E aí o próprio Facebook já vai fazer as postagens naquele dia. Isso já vai libertar vocês desse compromisso de ter que estar lá postando aqueles conteúdos de feed. Então vocês vão aprender, isso vai dar uma acelerada, principalmente para você, né? Que você está achando que você está atrasada, mas você não está. Beleza? É só você seguir lá o cronograma, como se diz, o checklist da nossa mentoria, que eu tenho certeza. Eu gostei de ver que você já estava lá no seu site, né? Já tem um site profissional, e agora você vai passar por. A gente vai trabalhar aqui sobre também automação, né? Vai ser muito bom para você também essas aulas. Então Uhum. é isso, gente. Vamos participar, né? Que tem muita coisa boa aí. Quem tiver dúvida pode perguntar, né? Para mim aqui. Vocês também lá da mentoria, se vocês tiverem dúvida e quiserem estar aqui para tirar dúvida de vocês, podem tirar. A, a Cineide Lima, né? Se tiver dúvida aí pode perguntar também. A Vanessa. Quem tiver dúvida, vocês podem perguntar, que eu estou aqui à disposição de vocês aqui para a gente poder estar ajudando vocês a poder estar conquistando aí mais clientes, né? Outros, às vezes, conquistar o cliente, né? Que às vezes ainda não atendeu, como a Ilmara, né? A Ilmara ainda não atendeu, né? Sim. Você tá, no caso, você só atende, vai atender mesmo só pelo humanoterapeuta, no caso. É, o manoterapeuta, a psicanálise também eu estou querendo atender, radiestesia. E agora estou fazendo um de a louca discurso, né? Um de regulação emocional também. Mas ainda não terminei, né? Estou ainda fazendo. Ah, beleza, mais o microfone. Não, tudo bem, boa noite. Ah, boa noite, tudo bem? Como é que É porque tá? eu tô aqui meio impossibilitada de ligar a câmera agora, Não, fica tranquila. E aí, como é que tá? você tá? Eu tô bem, é porque eu tô acamada, né? Tô com problema sério de coluna. Eu fico Uhum. muito tempo sentada e eu já operei da coluna, eu tô de repouso. Tá tudo bem. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu tenho sempre te acompanhado, mas ainda não fiz. Amo o teu conteúdo e a maneira que você explica e tudo. Só que assim, eu tenho 2 anos como terapeuta. Eu sou uma pessoa franca a te dizer, eu sou péssima em marketing. Eu não tenho. Se você entrar lá no Instagram, assinei de psicoterapeuta, você vai ver que tem muitas fotos minhas e eu já tentei várias vezes
Eu entro com um mentor, aí fala uma coisa. Eu entro com outro, aí fala outra. Aí, de tanto estar gastando dinheiro, eu parei. Aí eu falei, agora eu vou seguir eu mesma, entendeu? E aí eu comecei a ver que os resultados não eram muito satisfatórios, mas quando eu fazia vídeos bobos, mas que eu deixava sempre uma mensagem, eu sempre estou deixando uma mensagem. Só que eu queria Uhum. fazer algo mais profissional e eu nunca conseguia. Eu não eu consigo por indicação, mas eu não consigo fechar vendas pelo WhatsApp. Só falta Uhum. dançar e pular amarelinha, mas já perdi tudo. Tá certo. Eu, Então é bom que você está bem desinibido, então, né? E- Então, vamos lá. No seu caso, né, quando você fala assim, eu estou fazendo do meu jeito, quais são esses recursos que você está usando? Quais são os conhecimentos básicos que você tem, né, para você começar a é, gerar esse conteúdo? olha, tá me ouvindo bem? Demais, está ouvindo bem. Sim. Então, olha, eu fazia, eu pesquisava, eu estudo sempre. Eu acordo 5:30 da manhã, já estou estudando. Mas é aquela coisa, na hora de pôr em prática, na hora de ir lá para colocar em prática, eu travo, certo? Só que, tipo assim, para eu ir lá e fazer o conteúdo, eu vou Uhum. lá e vou falar sobre desenvolvimento pessoal ou sobre ciúmes. Cada um dia eu ia lá e pesquisava algo, fazia ali a analogia de tudo, ia lá e postava. Aí vem a pessoa que está ali me ajudando, me auxiliando com marketing e fala: tá escrevendo demais, tua foto não tá boa. E assim, ou eu tinha tempo para atender as pessoas, que era no presencial, ou Uhum. eu teria que ter que ficar ali segunda, terça, quarta, o cronograma para mim, 20 stories, eu não tinha tempo para isso. E aí eu fui, essa foto sua tá muito ruim. Meu Deus. Enquanto isso vai no Canvas, eu falei, olha, eu já estou pagando uma pessoa, não é o fato de estar pagando, é o fato de eu não ter entendimento nenhum. Eu sou muito péssima com as redes sociais. E eu fico assim, eu parei de pagar, porque foram 6 meses, mas não tive nenhum resultado. Aí veio uma outra que disse, não precisa 20 stories, você põe 2 pela manhã. Aí os meus horários é que não dava certo. E aí eu falei, não, estou cansada. Aí eu vou, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, preparo alguma coisa, estudo ali, pesquiso alguma coisa, eu vou no meu conhecimento diário, ou até mesmo uma história de algum paciente. Aí tiro uma conclusão ali, tiro um exemplo e vou lá e posto. Dá resultado. Eu vou e falo algo da minha história, tipo algo que eu vivi, dá resultado. Só que no padrão eu estou totalmente errado. Aí eu parei, geral. É Mas qual isso. seria esse padrão que você acha que você não está dentro? Eu quero ser o mais. Assim, eu não sei nem como te explicar, porque são tantas janelas que as pessoas falam que está errado, mas assim, eu tenho Tá, vamos lá. Quem fala que está errado? as pessoas que eu pago para, tipo assim, eu consigo uma mentora. E ali aquela mentora me dá um padrão. Você vai fazer segunda, você vai postar isso. É o bom dia e tal, aí você vai ter que Aí no ter caso uma você tá, frase no caso, específica. aí no caso você tá, tipo assim, essa pessoa ela só tá, tipo uma consultoria que ela tá te passando. É isso. Ela tá Ela me ela passando não, uma consultoria como mentora. Isso para mim não é mentorar. Isso para mim é um auxílio digital. Uma, como se fosse uma consultora. Só que assim, ela fica mandando eu ir para o Canvas o tempo todo. Vai lá, troca o fundo da foto. Eu não tenho tempo para isso. E é muito chato, porque assim, para mim eu estaria assim, você vai ter uma vez por mês comigo, você vai ter uma mentoria, mas o mais, você vai me procurando e você vai falando, você vai tirando suas dúvidas e tal, tá bom. Aí na então, hora de tirar a dúvida, tudo que eu faço está errado. Aí eu parei, não consigo, não tenho entendimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui recente.
no meu caso, é muito. Eu trabalho com mulheres, né? Uhum. Aí eu faço atendimento mais com o público feminino. Aí tem muito abuso de relacionamento. Relacionamento abusivo aqui, então, na minha cidade, é o que mais eu atendo, né? E Uhum. também com criança, porque eu atendo sistêmico familiar. Então, eu atendo todas as idades. Aí vem um abuso de relacionamento e ali eu pego aquele assunto, destrincho tudo aí, tá? Vou lá, pego uma parte disso e vou comentar no meu story, mas não expondo o meu paciente, é só o Sim, assunto. sim, sim, sim. E aí dá certo, e aí alguém tá ali, é como se, assim, eu fazendo sozinha, eu vou diretamente na dor do meu paciente, na dor da pessoa, e aí, por trás daquela dor, eu trago uma solução e eu faço isso tudo sozinha. E tem Mas, dado certo. Agora, mas como eu então, estou fora do padrão, eu não sei quem tem te falado, ou o contrário disso, que isso está errado, mas o que eu passo para todos os meus mentorados é justamente isso. O meu conteúdo, ele tem que estar ligado ao quê? À dor do meu cliente. Não posso fazer um conteúdo aleatório da minha cabeça só porque eu acho que é bonito, né? Só porque eu uhum, acho que é legal, né? Ah, porque os outros estão fazendo. Não, eu tenho que conhecer meu público-alvo. Conhecendo meu público-alvo, as dores desse público, eu tenho que gerar conteúdo que uhum, conectem eles a essas dores. E o que você faz é muito bom, porque você pega ali histórias reais, de atendimentos reais, e geralmente, talvez, muitas pessoas estão passando a mesma situação que aquela pessoa passou, né? E você mostra ali, através dessa história, soluções, como é que essa pessoa superou. Isso traz uma conexão danada. Você está no caminho certo, mais do que certo. pois, olha, para você ter uma ideia, a pessoa entrou lá, pediu a senha e tal, que eu vou arrumar o teu Instagram, tá, joia? Uhum. Me dá a senha e tal. Eu falei, não, vamos, gera uma outra senha e tal, tá bom. Porque o outro que eu me saí já tinha senha. Eu falei, eu prefiro trocar a senha e tal. Foi lá, trocou a senha. Eu vou limpar seu Instagram. Para mim, o que teve mais viração, que deu mais foi os conteúdos que eu falava do abuso, eu falava sobre os 26 tipos de psicopatas. Eu ainda foi o que eu mais fiquei chateada, porque assim, tirou, colocou no arquivo, eu falei assim, olha, aí eu faço uma pergunta. Se para você é difícil a existência de um psicopata, imagina você descobrir que existem 26 psicopatas. Ela, para que isso? Porque aí eu coloquei embaixo assim alguns exemplos, então era muito grande, as pessoas não vão querer. Eu falei, gente, mas isso aí é para quem está sofrendo aquilo ali. Ela assinei. Aí outra coisa era o dia. Tinha um dia de dar bom dia com a xicrinha, outro dia para falar da minha vida, outro dia para dar um exemplo. Falei, meu Deus, o povo está sofrendo ontem, é para ontem. Eu não tinha paciência com isso. Eu acabei, ela ficou chateada, falei, olha, eu paro por aqui, vou continuar sozinha, porque assinei de ver outra foto, porque aquilo ali não ficou bom. As letras passaram do quadro, é muita etiqueta para pessoas que estão sofrendo e têm pressa em resolver seus problemas. Eu penso assim. Olha, é o seguinte, você tem que estar, primeiramente, você assistiu toda a aula hoje sobre gestão de tempo e tal, né? Não, eu vi hoje à tarde, eu não tinha paciente, não deu tempo. Não, estou perguntando agora, que a gente teve, eu falei sobre gestão de tempo agora. Você está... Não, sim, estou assistindo tudo. Estou assistindo, estou printando, depois Beleza. eu vou fazer o exercício. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar, eu vi que você exclamou muito sobre falta de tempo, né? Então, Isso. todos nós vamos fazer isso aqui, né? Vamos aqui, Uhum. né? Vamos fazer esse exercício sobre tempo e Vou vamos sim. fazer o seguinte: na próxima aula, nós vamos falar quanto que nós conseguimos analisar e quanto tempo nós conseguimos ganhar de uma semana para outra, com toda essa Uhum. análise. Vamos ver, um conseguiu economizar 10 horas por semana, foi analisar, viu que dava para ajustar aqui alguma coisa ou outra, né?
outro dia 5 horas, outros 20 horas, outros 30 horas por semana, né? Então, vamos fazer, primeiramente, é a gestão de tempo. Segundo, você vai com calma que o seu caminho está certo, ele falta só alinhar, falta só ajustes, alguns pequenos ajustes, né? Alguns pequenos ajustes. Por quê? A maioria dos profissionais, talvez você vá, né, precisar contratar, você tem que analisar o seguinte ponto. Essa pessoa, ela tem algum vínculo ou já trabalhou na área terapêutica, na área de desenvolvimento humano, tal, senão não vai casar bem, né? Porque eles vão usar as estratégias que eles usam às vezes para vender um curso, vender um Venda, infoproduto, vender. vender outra coisa e não tem nada a ver com a conexão disso, né? E é justamente isso que eu vou trabalhar esse ano com profissionais que já estão, os meus mentorados que estão comigo, que eu vou elevar o nível deles. Exemplo, o Márcio, ele é um dos mentorados. O Márcio, ele está criando um know-how já de, está aprendendo a fazer posts, conteúdos e tudo mais. Aí sim, o Márcio ele pode prestar, além do serviço que ele já presta para a comunidade de atendimento, ele pode prestar o serviço, por exemplo, uma terapeuta como você, né? Porque Isso. o Márcio já vai ter toda a habilidade de saber como gerar conteúdo para pessoas que trabalham com terapia. Porque ele é um terapeuta também, né? Então ele vai saber exatamente fazer isso. Então, esses são um dos detalhes que eu chamo que é o terapeuta fora da caixa, que é o novo projeto que eu vou fazer, que é onde mostrar para os terapeutas N possibilidades que vocês têm como terapeuta de monetizar o conhecimento de vocês. Seja Sim. ajudando outros colegas como terapeuta, está precisando muito, né? Porque tem às vezes terapeutas Muito bem. que às vezes vamos fazer uma parceria, vamos, você atende e eu trago os clientes, né? Então pronto. Isso. Então um vai ficar focado só no atendimento, o outro fica focado só na captação de clientes, né? E assim por diante. E o seu caso, eu afirmo para você com toda certeza, você está no caminho certo. E é tão certo que os resultados falam por si só. Uma coisa é certa, o feito é melhor do que perfeito. Isso é muito, é a melhor coisa, é o melhor ditado que existe. O feito é melhor do que perfeito, tá? Então, quando eu faço e o final deu resultado, é o resultado que vai me mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado. Agora, se eu estou fazendo algo que não me traz resultado nenhum e eu estou batendo naquela tecla, aí é insanidade, porque eu tenho que mudar a minha estratégia. Beleza? Então você tá, só que falta algumas coisas, mas você aqui nas nossas aulas de quarta-feira gratuita você vai aprender. É que nem eu falei, na próxima aula eu vou ensinar uma ferramenta que tem no próprio Facebook, que você vai fazer o quê? Vamos colocar que a Cineide vai separar ali 4 horas de tempo para ela gerar todo o conteúdo dela do mês. 4 horas de tempo, né? E ali você já deixa tudo agendado ali, ó, na ferramenta que o próprio Facebook vai automatizar e postar para você nos dias e horário que você quiser que ele poste. Entendeu? Licença. Tudo que eu posto no Instagram já cai no Facebook. Só não Sim. sei, só não sei agendar para a semana toda. Eu faço bastante conteúdo geralmente no domingo. Isso, E aí então eu agora não vai ser sei uma mão na como roda, porque agendar. na próxima aula a gente já vai aprender isso aí, você já vai aprender como é que você vai fazer esse agendamento, que isso já vai livrar o seu tempo já pra caramba aí, entendeu? Você vai ter tempo que só aí de sobra para fazer suas outras coisas, seus atendimentos. Beleza? Ok, gratidão. Então, Obrigadão. é isso que eu quero passar para vocês, é a simplicidade e muito objetivo nas coisas que a gente vai fazer daqui para frente, porque o nosso objetivo no final é o quê? É o resultado, né? Agora, só que se a gente criar muita coisa, vai abrir brecha para quê? Para procrastinação. Então, quando eu tenho muitos obstáculos, aquilo tende a procrastinar, a não querer seguir em frente. Então, quanto menos obstáculos eu tiver, quanto mais enxuta a minha estrutura for, mais fácil é de eu ter resultado. E é isso que eu vou passar para vocês. Eu quero é resultado. Eu quero fazer que vocês gerem resultado, não dar problema para vocês. Beleza? Ô, Paulo, Oi. só mais uma colocação. O que eu observo é que essas pessoas são mais vendedoras e, e elas ficam muito preocupadas nós, terapeutas, em mostrar, em aumentar, aumentar as visualizações, então ficam procurando. Você só tem 1K, você tem que ir para os 5K. Então, assim, eu não quero 5.000 clientes, eu quero 1.000 pacientes, mas não quero 5.000
estão curtindo, estão ali na minha página. Então, o que eu vejo é que as pessoas que estão me auxiliando sempre querem que eu tenha o máximo de seguidores, e eu não preciso de seguidores, eu quero ganhar, eu quero resultado dos pacientes, eu trabalho desenvolvendo, não é nem pessoas, são almas, e eu quero resultados. E aqui também a gente vai aprender a fazer o tráfego pago. O tráfego pago, qual é a vantagem do tráfego pago? Você não necessita necessariamente estar gerando conteúdo. Você vai fazer o quê? Um Hum, post, onde quando você quiser fazer com que essas pessoas cheguem até você, lotou a agenda, você para lá o post, pronto, acabou. Você vai uhum. atender, depois está acabando, vou lá, ligo de novo a campanha, traz mais clientes, e aí, pronto, você não precisa de seguidor. Outra coisa, número de seguidor, gente. Número de seguidor não significa nada para gente aqui, tá? Pelo menos na minha visão. Por quê? Seguidor não significa que vão comprar de você. Quantas coisas você comprou de uma loja, alguma marca? Essa marca tem Instagram e você não segue ela, entendeu? Por exemplo, eu comprei uma máquina aqui na loja Novo Mundo, né? O Novo Mundo tem Instagram. Eu não sigo o Novo Mundo, mas eu compro na Novo Mundo, né? Eu compro roupas de marca ali pela internet, mas eu não sou seguidor da marca. Isso não significa nada. Seguidor é diferente de audiência. Audiência é aquela pessoa que curte o seu post, audiência é aqueles que, de repente, você abre uma live e está lá. Essa audiência é totalmente diferente do número de seguidor. E o que você tem que crescer é a sua audiência. É diferente de número de seguidor. Eu tenho que fazer crescer aquelas pessoas que estão e reter aquelas pessoas que estão comigo, estão me escutando. Porque sim, elas escutando meu conteúdo, eu trazendo consciência para elas de que minha terapia, sim, pode resolver esse problema dela de forma natural, né? Trazer, recuperar muitas dores emocionais, feridas emocionais, e isso sim vai fazer a diferença na vida delas. Beleza? Não é número de seguidor. Tem 10, 20, 30 mil seguidores, isso não significa nada, né? Tem muita gente que tem muito seguidor aí e não tem cliente que compre o produto deles. Eu mesmo sou um exemplo. Se você for no meu Instagram agora, vocês vão ver lá que tem cento e poucos seguidores. Eu não tenho milhares de seguidores, eu não corro atrás de seguidores, né? Eu não sou obcecado por seguidores, eu sou obcecado por pessoas que são comprometidas com o resultado. Isso sou, né? Então, se eu tiver um grupo, por mais que ele seja pequeno, mas essas pessoas estão em um grupo forte que querem o resultado, lá eu estou lá e dou a minha alma, né? Dou todo o meu esforço, minha energia para ajudar vocês. Beleza? Então é isso aí. Aí, na próxima quarta, às 20 horas, estaremos aqui. E aí, eu já adiantei para vocês, né? Vai ser o tema, vai ser a aula, que eu vou ensinar como é que vocês vão fazer todo esse agendamento, né, de publicações para ganhar tempo, tá? Beleza, Paulo. Então, Só a falou. última pergunta. Vai lá. Você disse que a gente poderia estar indicando uma outra pessoa, um outro terapeuta e tal. Você vai deixar o link para a gente. Eu vou deixar o link lá no grupo agora para vocês compartilharem com outros terapeutas, para a pessoa fazer inscrição lá no Tá, site. beleza. Beleza? Tá, joia. Eu vou deixar lá do site mesmo, agenda10kmais.net.br. Mas eu vou deixar o link lá. A pessoa entra no site, é só se cadastrar lá. E toda quarta ela já cai lá num daqueles grupos lá. E aí ela participa toda semana. Porque eu também vou dispersar o material por lá, tudo mais. Beleza? Tudo bem, Paulo. Beleza. Então tá joia, gente. É, Olha, foi um prazerzão estar com vocês aqui, né? obrigado. Espero ter Igualmente. colaborado aqui com algum pouco de conhecimento. E que na próxima aula a gente vai ter mais produtividade ainda, tá bom? Alô, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.